Hoje eu vou falar sobre uma situação que está famosinha aí na internet, um caso que aconteceu no avião aí, que vocês com certeza acompanharam, né, da Jennifer Castro. Eu não poderia deixar de falar sobre isso justamente porque é um assunto que tem muito a ver com o que eu tenho falado aqui nesses dias. E isso vai servir para entendermos na prática, né, o que eu tenho ensinado aqui. E as redes sociais é o melhor lugar para se publicar falsas notícias, para distorcer a realidade das coisas, né? E agora que a notícia saiu no Fantástico, que a gente entendeu direito o que aconteceu, dá para se comentar melhor, né, sobre o que houve naquela situação, né, o que realmente aconteceu. Eu acredito que vocês darem um breve relato do caso. Então, a Jennifer, quando chegou no avião, né, a criança já estava sentada no lugar dela. E ela pediu para a criança dar licença porque ela havia comprado por aquela poltrona, aquele assento. É um direito dela, né? Como advogada, eu tenho que falar isso, né? Que sim, a pessoa que comprou o assento, isso é óbvio, acho que não precisa nem de falar, né, gente? Não precisa nem de falar. A pessoa que comprou o assento, ela tem direito por aquilo, né? Mas aí a pessoa saiu e tudo mais, e o menino ficou longe da avó, queria sentar do lado da avó, mas teve aquela situação de que a avó poderia também ter trocado de lugar para sentar perto da criança, para não ter problema, mas aconteceu que do nada a criança começou a fazer escândalo no avião, a começar a chorar, e aí essa mulher, na verdade quem gravou o vídeo não foi a mãe da criança, gravou o vídeo foi uma mulher que não tinha nada a ver com a situação, foi uma nutricionista que estava lá no avião, do lado de, acho que era a madrinha, né, do menino, uma coisa assim. E aí a mulher começou a olhar e falar: não, mas você não vai pedir para ela ceder o local? E aí ela levantou e começou e foi lá pedir para a menina, para ela deixar o menino sentar no lugar dela, pedir para a Jennifer para ela deixar o menino sentar no lugar dela. Mas ela não quis deixar, né? Ela falou: não, eu comprei por esse assento, é meu lugar. E aí a mulher começou a querer gravar o vídeo e fez todo aquele bafafá no avião, né? Mas aí, quem quiser entender melhor, é só ver a notícia lá no Fantástico. Eu não vou ficar aqui me alongando muito nisso. Mas o que eu queria dizer aqui, e o que isso tem a ver com o que eu tenho falado aqui nesses dias para vocês? Vocês lembram do verso que eu li aqui esses dias, Provérbios 16, verso 32, que diz: melhor é o longânimo do que o valente. O que é uma pessoa longânima, gente? É uma pessoa que tem paciência extrema para suportar ofensas, né? Injúrias, os próprios sofrimentos. Pessoa que tem paciência, né? É generosa, bondosa. Do que, olha só, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Quando a gente vê o comportamento dessa nutricionista, a mulher que quis gravar este vídeo, a gente percebe que por falta de... exatamente isso daqui que eu acabei de ler, né? Falta de domínio próprio. Pessoa que não governa o seu espírito. Ela é levada a cometer muitos erros. Muitos erros. A ideia era o quê? Era manchar a imagem da Jennifer, né? Porque na visão dela, a Jennifer estava errada, né? Poderia ter sido gentil, talvez, né? Ter sido longânima? Talvez sim, né? Sei lá, isso daí é muito pessoal, ela não era obrigada, não era obrigação dela de ceder o lugar. Mas às vezes para evitar problema, poderia ter feito? Poderia, mas também teria cedido à vontade da criança. O problema aqui foi essa pessoa que não tinha nada a ver com a situação, se envolver e ainda expor a imagem de um terceiro, de alguém, né? Olha a complicação que essa mulher... Então veja
a situação que essa mulher se envolveu justamente por conta desse probleminha, não ter domínio próprio, não ter o domínio das suas emoções, não governar-se. Uma coisa tão que às vezes parece ser tão superficial, tão insignificante, tão boba, mas que levou uma pessoa a cometer um crime, né? Na mídia inteira, no mundo inteiro, todo mundo vendo. Inclusive, esparramou uma falsa notícia que veio a difamar a imagem de uma mulher, ou seja, a mãe da criança, né? E tem passado por muitas situações constrangedoras. Segundo ela vai no banheiro, e o povo fica criticando, falando mal, né? Acusando ela, difamando ela. Então ela tem passado por situações muito desagradáveis. Ela em banheiro público, locais públicos, né? Ela contando que passou por situações constrangedoras, humilhantes, as pessoas acusando ela, xingando ela. E a gente vê também a falta de sabedoria do povo, né? Que adora um caso assim, adora condenar, julgar, criticar, como se fossem pessoas sábias, né? Mas esses comportamentos já provam que são pessoas totalmente desprovidas de sabedoria, né? Tanto quanto essa nutricionista que veio a gravar isso e expor nas redes sociais, né? Então, vejam, gente, caráter, isso tem a ver com caráter, é o que eu tenho ensinado aqui, tá bom? Uma pessoa que não domina o seu espírito, isso tem a ver também com caráter, né? Ela não governa o seu espírito, isso tem a ver com caráter. O caráter ele é construído através de hábitos, de comportamentos. Por isso que nós temos que ir treinando todos os dias as nossas ações, os nossos comportamentos, governar o nosso eu, justamente por isso, né? Porque muitas vezes quando a gente está habituado a ser explosivo, a deixar as nossas emoções tomar conta de nós mesmos, nós muitas vezes nos damos mal. E nesse caso foi pior ainda, né? Porque repercutiu a mídia inteira, o mundo inteiro, o Brasil inteiro, né? Isso vazou. E a internet é assim, o que está dando ibope é que a gente vai falando, vai comentando, né? Então, percebam que, gente, olha, quem comete crime não é só os marginais lá fora, não. Uma mulher, uma nutricionista, por falta de governar-se, de domínio próprio, ela veio a cometer um crime, né, em mídia. Olha que loucura isso. E agora ela vai ter um prejuízo imenso, né? Vai ter um prejuízo imenso. Então, vocês estão entendendo a importância de termos, de exercermos isso. Inclusive, eu falei aqui os 8 remédios naturais, um deles é o quê? O domínio próprio, né? O equilíbrio, o domínio próprio. Por quê? Isso não tem só a ver com o que comer, com o que fazer, com o que deixar de fazer, né? O vício. Eu preciso dizer não hoje para eu não usar tal coisa que eu não posso fazer. Isso tem a ver, gente, com sabedoria das nossas ações e dos nossos comportamentos. Porque, como eu disse, o nosso caráter ele é transformado pelos nossos hábitos, né? E o que nos leva, muitas vezes, a cometer coisas que nós, em sã consciência, jamais faríamos. É assim que acontecem a maioria dos crimes no Brasil. Eu, como advogada criminalista, posso afirmar isso. Não é só o marginal, o traficante, aquele que rouba, que comete crimes. Qualquer pessoa pode cometer um crime, né? Principalmente aquela que não governa o seu espírito, que não tem o autogoverno, que não exerce, né, o seu caráter constantemente para ter domínio sobre as suas emoções, sobre os seus instintos. Entende? Olha a importância de exercermos isso, né? Então, é uma questão para refletirmos, para virmos a analisar, né? Para refletirmos. Os crimes, a maioria, como eu disse, dos crimes acontecem justamente por falta de sabedoria, por falta de controle pessoal, né? De controlarmos as nossas emoções, os nossos desejos carnais. Então, pense nisso, tá bom?
Então a lição de hoje é o que? Comece a governar-se, a exercer o seu domínio próprio, a controlar as suas emoções. E a melhor forma de você fazer isso é no seu cotidiano, na sua rotina diária, principalmente com a sua família, dentro da sua casa, a forma como você se relaciona dentro da sua casa, dentro do seu lar. Comece a se controlar, a evitar problemas, a evitar coisas, porque um dia, quando você menos esperar, se você não exercer isso, não moldar o seu caráter, não se disciplinar a isso, você pode vir a cometer coisas que, em sã consciência, você jamais faria. Reflita sobre isso. Tenha um ótimo dia e até breve. Tchau, tchau.